Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso painel Score na Ponta, em que a gente vai discutir um pouco sobre a visão societal e a interpretação das metodologias alternativas focadas em inclusão financeira. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Simone Luvisan, eu sou diretora da Octo, uma consultoria de data lovers, né? Nós ajudamos empresas nos seus processos de jornadas de dados e de transformação digital, e sou também pesquisadora do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. Lá eu tenho coordenado a formação de um grupo chamado Plural, que visa coordenar, articular atores do ecossistema financeiro digital para promover a inclusão financeira no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a equipe da ProScore pelo convite, dizer que é uma honra e também uma grande responsabilidade mediar o último painel desse encontro em que a gente, nessas 2 manhãs, ouviu discussões e ideias tão relevantes sobre o Score. Mas eu estou muito bem acompanhada nessa missão aqui por um painel luxuoso, um trio luxuoso de profissionais incríveis e de pessoas que têm altos propósitos, belos propósitos e também muitas histórias boas para contar. Como o nosso tempo é pouco e essas histórias são muitas e muito boas, eu vou ser rápida aqui na apresentação dos meus colegas para a gente já partir para o nosso bate-papo. Então, na minha ponta direita aqui, nós temos a Lilian Veltman, que é diretora executiva da Alpop, Aluguel Popular, uma imobiliária digital que atua exclusivamente na alocação de imóveis para a população de baixa renda. A Lilian é também uma educadora social, né, Lilian? Tendo uma ampla experiência em gestão, tanto na iniciativa privada como no setor público. Temos também conosco a Ana Adobati, diretora executiva da Social Good Brasil, uma ONG que atua no fomento ao uso de dados para gerar impacto positivo e transformação social, e já impactou 8 milhões de pessoas com suas iniciativas. Ela também é fundadora da Women Friendly, que atua na prevenção de assédio sexual no ambiente corporativo. E aqui ao meu lado, o Diego Reis, fundador do Banco Afro. O Diego é um mix de empreendedor, escritor, consultor em gestão de negócios, especialista em segurança da informação. Ufa! Ele já idealizou diversos projetos na área de tecnologia, cultura e alimentação, sendo um fomentador do ecossistema afroempreendedor. Que time, hein, gente? Bom, em primeiro lugar, agradecer a vocês por aceitarem o nosso convite para ter esse bate-papo aqui. E como a nossa missão é falar de metodologias alternativas, acho que a gente pode começar falando desses scores alternativos, os seus contextos e contar um pouco de casos práticos em que ele realmente vem sendo aplicado. Vou começar com o Diego, perguntando para o Diego, porque lá o Banco Afro, um dos pilares do Banco Afro é a cidadania social, a cidadania financeira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse conceito e também sobre como o score social tem ajudado o Banco Afro a realmente contribuir de uma maneira concreta para a cidadania financeira. Ótimo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando dessa sessão com vocês. E, no geral, muito se fala de cidadania, mas pouco de cidadania financeira, né? Que o conceito teórico é o exercício dos direitos e deveres do cidadão de gerenciar os seus recursos financeiros. O que, na prática, isso se estende a mais inclusão, mais acesso a recursos e ferramentas e produtos financeiros, né? Que é um pouco da contramão do sistema tradicional, né? Nós sabemos que o score tradicional não tem esse viés social, né? Muito pelo contrário, ele é mais excludente do que inclusivo, que é um pouco do que a gente vinha falando, né? Então, o Banco Afro, o Grupo Afroempreendedor, a gente trabalha analisando aspectos e parâmetros não exclusivamente financeiros, mas sim sociais, sim a questão da utilização do recurso, a situação da pessoa, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade e ofertando um acesso aos nossos produtos e serviços financeiros. Com isso, nós temos a criação de um ecossistema, certo, sustentável e de inclusão das pessoas dentro de um sistema que até então não tinha esse olhar inclusivo.
Muito pelo contrário, era um olhar mais excludente. Então, todos os produtos e serviços do Banco Afro têm essa visão social, né? A gente tem um entendimento e análise do financeiro, a gente entende a importância disso, mas a gente entende que o sistema tradicional, ele trabalha baseado em histórico financeiro e garantia real. O que, na maioria das vezes, não se aplica às pessoas em situação de vulnerabilidade ou a um nicho específico, né, da população. Então, a gente vem na contramão desse sistema. Não tem como a pessoa ter um histórico financeiro se ela sequer consegue abrir uma conta bancária. Então, existe um loop muito excludente, né? A pessoa te exige um histórico financeiro, mas não te dá a ferramenta, não te dá acesso a uma conta bancária, não te dá acesso a produtos e serviços financeiros. Então, nós do Banco Afro vamos no contrário. A gente te oferece os produtos, os serviços e, com base na sua experiência, na sua utilização, nós vamos customizando para que você tenha uma experiência cada vez melhor e que os produtos e serviços possam te atender de forma cada vez mais assertiva. Muito bom. E a gente sabe que a cidadania financeira, né, ela, na verdade, dá a possibilidade das pessoas terem acesso a demandas básicas, como a moradia digna, né? Então, para falar disso, acho que eu gostaria que a Lilian contasse um pouco para a gente sobre a experiência da Alpop com a utilização, inclusive, de algoritmos próprios para expandir aí o acesso a crédito, considerando a realidade das famílias brasileiras, né? Tem muita afinidade, né, com o que a gente acabou de ouvir do Banco Afro, porque o que acontece no Brasil é que você tem mais de 42% da população ocupada que é informal. Então, essa população ela fica excluída do mercado habitacional porque ela não consegue comprovar renda, ela pode ter ser negativada, né, ter o crédito negativado, ela pode ser uma pessoa que sequer, ela é tão invisível que ela não tem nem a conta em banco, enfim, não consegue comprovar trabalho, não consegue entrar dentro dos requisitos de tanto para compra quanto para aluguel. Mas o aluguel isso ainda é mais intenso, os requisitos são mais exigentes. Então, para você, uma pessoa que não vai ter renda para comprar, que precisaria alugar, ela não consegue alugar, porque no mercado de aluguel ela ainda tem que apresentar fiador, ela ainda tem que apresentar um seguro ou uma caução. Então, é absolutamente excludente. E a gente tem hoje um déficit de mais ou menos 7 milhões de moradias no país. Então, é um número absurdo, com uma população muito grande que está totalmente afastada do mercado imobiliário. E a solução, a Alpop, ela é uma imobiliária, uma plataforma digital, é uma imobiliária digital que desenvolveu um algoritmo próprio para avaliar essas situações a partir de comportamento. Então, a gente saiu das avaliações tradicional de score. Hoje a gente integra mais ou menos 3 mil bases de dados com os dados da nossa própria carteira e a gente começa a desenvolver, e já está bastante aprimorado, um sistema que avalia comportamentos, que leva em consideração idade, a timeline das negativações, as tipologias de eventos que possam ter criado algum problema. E dentro disso a gente vai aperfeiçoando, a partir de Learning Machine, os critérios, eles estão ficando cada vez mais apurados. Hoje a gente já tem uma taxa de aprovação de crédito de 80%. Então, 80% das pessoas que nos procuraram estão conseguindo crédito e não conseguiriam em outro lugar. Mas ainda assim a gente teve que enfrentar uma situação que é a desconfiança do proprietário. Então, o proprietário tem uma desconfiança desse público. Então, independentemente do nosso score nos dar uma segurança, a gente tinha a questão do proprietário. Então, nós também garantimos o pagamento para o proprietário. Então, hoje, a gente consegue trabalhar nas duas pontas. A gente garante o recebimento em dia do proprietário, do valor do aluguel dele, e isso é mais do que uma imobiliária tradicional faria, ou que o mercado tradicional faz, porque um fiador ou uma seguradora tem que ser acionada a partir da inadimplência, e o nosso pagamento é absolutamente em dia. E nós damos o acesso para essa pessoa a partir do nosso score, então ela consegue entrar no mercado. Então, a gente hoje entende que essa solução ela vai crescer.
né? Nós hoje somos parceiros das imobiliárias, então a gente não é restrito, nós não estamos concorrendo com o mercado imobiliário, e a gente entende que essa solução é uma solução que pode ser estendida, que pode ser adotada e que é, de fato, um modelo de inclusão para baixa renda no mercado habitacional. Muito bom. Você falou aí dos milhões de informais que nós temos no Brasil, né? A gente sabe que dentro dessa massa das pessoas excluídas do sistema financeiro tradicional ou mal servidas pelo sistema financeiro tradicional, a gente tem uma grande quantidade de pequenos empreendedores. E muitos desses empreendedores são empreendedores das periferias que têm uma dificuldade enorme de conseguir crédito para viabilizar os seus negócios. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Ana sobre a experiência lá da Social Good, né, nesse contexto dos pequenos empreendedores e como é que esses scores mais inclusivos, né, e alternativos podem ajudar esse pequeno empreendedor a furar essa bolha do crédito para viabilizar os seus negócios. Primeiramente, obrigada por participar desse fórum. Eu acompanhei desde ontem e vi que já tem muita gente tentando, né, flexibilizar. Que bom, né? Que bom. Que bom, sim, não, porque é um olhar para o consumo e esse olhar também passa por outros critérios enviesados que reproduzem as desigualdades históricas, né, do nosso país. Então, quando a gente no Social Good começa a olhar para o empreendedor de periferia, é por entender que ele é uma potência para a pujança econômica nessas comunidades. O empreendedorismo vem a ser uma solução para o jovem que enfrenta uma crise de emprego, então ele vai empreender, mas ele já vem de um lugar de maior vulnerabilidade. E a gente sabe que hoje quem tem o crédito negado tem CEP, tem raça, tem gênero. E esse score, da forma que é colocado hoje em prática, ele penaliza a mãe solteira de periferia que vai empreender para sustentar a família. Então, ele é extremamente nefasto, né? E a gente discute também porque esse empreendedor de periferia ele tem, muitas vezes, acesso a crédito, né, consignado, caro, através de seus CPFs. Então, a reflexão que a gente faz no Social Good é como é que, nesse lugar de reconstrução econômica pós-pandemia, a gente consegue olhar, através dos dados, para criar sistemas menos nefastos, menos exclusivos e que mitiguem risco, sim, mas que incluam toda essa população brasileira que não é a minoria, né? Então, eu trago um número aqui que, para mim, é impressionante, que 86% dos 14 milhões de empreendedores negros usam os próprios recursos para empreender. Então, eles não estão chegando no banco, eles não estão chegando no sistema tradicional. E se a gente sabe que, né, muitas vezes, o aposentado sabe que recebeu a aposentadoria através de uma ligação de um banco ou de uma financeira que dá um consignado a juros altíssimos, esse crédito chega, mas chega num lugar de que coloca ainda mais em vulnerabilidade, né? Então, essa reflexão, a gente juntou a nossa equipe de cidadãos de dados, que são pessoas especialistas em dados e impacto social, para começar a explorar possibilidades de criar mecanismos que sirvam de exemplo para o sistema financeiro, para que a gente consiga finalmente incluir esse empreendedor de periferia, que é tão importante para a reconstrução econômica, especialmente agora no contexto de pós-pandemia. Muito bom. Bom, já que a gente está falando que tem coisas acontecendo e a gente deu exemplos concretos, né? A Lilian com a questão da moradia, os empreendedores, o trabalho do Banco Afro. Então, agora vamos falar um pouquinho de resultados. Então, a gente já tem casos concretos de metodologias mais inclusivas e alternativas. Mas o que você acha que a gente já pode ver de resultado concreto da utilização desse score social, por exemplo, como é o caso do Banco Afro, na vida das pessoas, nos projetos sociais? Você acha que a gente já está colhendo frutos disso, Diego? Sim, com certeza. Assim, os benefícios desse olhar mais social são inúmeros, né? A gente começa já com a parte da bancarização, né, porque é o simples fato da pessoa ter uma conta bancária, para muitas pessoas, tipo, por que ela não pode ter? Ou para a própria pessoa, né, por que eu não consigo abrir uma conta bancária? Qual é a minha diferença das outras pessoas, né? Então, a gente vindo com essa ferramenta, onde a pessoa tem ali o seu cartão, a gente vê nas nossas redes sociais a pessoa postando a foto com o cartão dela, com o nome dela, toda orgulhosa, que para muitos é algo assim tão normal, né? Seria algo tão tradicional, para ela aquela satisfação, né? Uma conquista, né? Então, a gente começa com a bancarização.
Esse é um primeiro fato e um fato importante, né? Outro ponto é o acesso aos a serviços e produtos financeiros. A gente vinha conversando um pouquinho antes da poupança. O pessoal poupa, sim, mas poupa em formatos diferentes. Até porque se não tem nem conta bancária, então onde o dinheiro vai estar? Vai estar no colchão, vai estar no armário. Então a gente traz esse recurso de volta para o sistema financeiro. Esse recurso ajuda a movimentar toda uma cadeia, né? Porque a gente tem outras rentabilidades envolvidas, a gente sabe da importância desse recurso estar dentro do sistema. E uma coisa bem interessante, falando também dos empreendedores, e é um feedback que a gente tem constante, que é o empreendedor começar a fazer essa gestão do que é patrimônio dele, do que é recurso dele e o que é recurso da empresa. Por muitas vezes, por não ter esse acesso ao sistema, ferramentas e produtos financeiros, era tudo junto, era tudo misturado. A partir do momento que a gente fornece as ferramentas, o empreendedor consegue ser ainda mais assertivo no seu negócio, dividindo o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa e aplicando cada vez melhor esses recursos para a gestão e aprimoramento. E a gente sabe que é um grande desafio hoje desse pequeno empreendedor, essa separação entre o que é o dinheiro dele, o que é o dinheiro da empresa, a vida financeira dele, a vida financeira da empresa, né? Sim, até porque muitos são empreendedores por necessidade, né? Sim, então é muito sim. complexo ele conseguir fazer ele ou ela conseguir fazer essa separação. Mas é importante a ferramenta estar disponível e a gente ir auxiliando ali na sua utilização. E eu acho que isso na tua fala é uma coisa bem interessante, Diego, que assim, não é só uma ferramenta, um serviço financeiro. Tudo isso está vindo acompanhado de educação financeira, de melhorar a educação empreendedora, né? A cultura empreendedora, a cultura financeira, que muitas vezes essas pessoas que estavam excluídas do sistema financeiro tradicional também estavam excluídas dessa conversa sobre organização financeira, sobre gestão do negócio, né? Muito, muito bacana isso. Agora, a gente, dando um passinho para trás para a gente ampliar a nossa perspectiva aqui para falar de resultado e de impacto, vamos pegar o exemplo lá da Alpop. Lilian, como é que você acha que esse tipo de abordagem alternativa, né, como é a da Alpop, que tipo de impacto isso tem no mercado imobiliário, por exemplo? É muito grande, porque o que acontece hoje é que a maioria das imobiliárias elas não conseguem atender esse perfil de população, né? Então, a Alpop, diferente de outras plataformas digitais de imóveis, nós somos parceiros, tanto de imobiliárias quanto de corretores. Então, a gente fez uma pesquisa antes de implantar o negócio, em que a gente verificou que o motivo por que tantas pessoas, proprietários, porque o público em geral desses imóveis são pequenos proprietários que têm 1, 2 imóveis a mais além do seu. E por que eles não alugavam por imobiliário e preferiam fazer o contrato direto? E existia uma mística de que seria por uma questão financeira, né, para não ter que pagar o percentual ou a taxa. E a gente descobriu que não. Que eles não alugam porque o imóvel fica muito tempo parado na imobiliária. A imobiliária exige fiador, exige calção e não consegue alugar o imóvel deles, e então eles acabavam alugando direto, mas conscientes do risco de fazer esse tipo de operação, muitas vezes até no fio do bigode, por nem saber fazer um contrato. Então, a gente criou uma linha dentro da Alpop, que chama AB Alpop, em que a gente trabalha com parcerias com imobiliárias. Hoje a gente está com a LV em Pernambuco, a Roca no interior de São Paulo, enfim, com várias imobiliárias em que a gente atua em parceria, em que eles entram dentro do nosso sistema. Então, a gente dá a garantia para o proprietário deles, passa pelo nosso score, então toda essa nossa metodologia acaba servindo ao mercado. Então, com isso, a gente tem certeza que a gente vai conseguir criar uma nova mentalidade, né, dentro da habitação popular para locação no mercado como um todo. E hoje a gente já está em fase de implementação de um novo produto que é com incorporadoras. Então, é para viabilizar que incorporadoras que tenham imóveis à venda, elas consigam alugar esses imóveis durante um contrato normal de 30 meses e após os 30 meses
esse valor serviria como parte do pagamento da entrada. Então, você teria uma comprovação da capacidade de pagamento e da fidelidade desse cliente, né, pagando as prestações em dia. É um aluguel, mas se ele se mostrar interessado e pagar em dia, ele vai reforçar aquilo que a gente já viu no comportamento do score, vai reforçar esse comportamento positivo e ele pode adquirir o imóvel. Então, assim, são soluções que a gente entende que devagar a gente vai conseguindo colocar no mercado. Existem mais de 2 milhões, só em São Paulo, 2 milhões de metros quadrados vagos. Entendeu? E enquanto existe uma demanda imensa de ocupação. De moradia, então, né? A gente entende que a gente está criando formas de que isso se encontre, né? E esses imóveis vagos são, em sua maioria, imóveis mesmo de 1, 2 dormitórios, etc., mas que estão à espera desse perfil e a gente está tentando fazer essa aproximação. Então, eu acho que o impacto é grande. Ou seja, quando a gente fala dessa metodologia alternativa de score, além de incluir, que é uma coisa que tem um impacto e um resultado lá na ponta, né, do ponto de vista do consumidor, mas a gente também está, enquanto mercado, conhecendo melhor a demanda e criando outras possibilidades. Então, na verdade, há um impacto muito positivo também do lado do mercado. Claro, né? A gente está criando uma nova visão de avaliação e de análise dessa população que ela é positiva para o mercado. E isso deve acontecer em outros segmentos, né? A gente está falando do mercado imobiliário, mas quantos outros segmentos também não se aproximariam do cliente e de outros grupos de clientes, e isso expandiria as oportunidades de negócio para todos, né? Certamente. Hoje isso é uma tendência já, né, do mercado, de muitas empresas estão buscando criar os seus score a partir dos seus dados, né? Então, o uso dos seus dados para você definir os parâmetros, isso é muito importante, porque a habitação ela vai atender um perfil de população diferente do perfil que vai comprar um carro, por exemplo, mas tanto para um quanto para outro setor, o que é importante é que justamente não pode ser, como é hoje, o mesmo padrão, o mesmo modelo de escoragem, as mesmas restrições e tal. Então, na verdade, essa avaliação ela tem muito a ver com o segmento, com as referências que o próprio segmento traz da sua carteira e com o conhecimento que existe desse perfil de população, né? Então, quando a gente cria, hoje a gente tem acesso a muitas bases de dados, né? Isso é super possível e independentemente de qualquer questão de sigilo, etc., no uso de dados, o que você busca num score é construir padrões. Então, se você consegue sair dos padrões financeiros e ir para padrões de comportamento e de comportamento por setor, você consegue criar uma nova metodologia que, de fato, seja, aliás, com muito menos risco, que ela atenda de uma forma muito melhor, com muito menos restrição. Então, essa é a ideia e a gente entende que sim, que todos os setores podem ser beneficiados se usar a inteligência de estabelecer padrões comportamentais para os negócios daquele setor, né? E ter esse diferencial na avaliação do score. Sim. Agora, a Ana, já na primeira fala dela, tocou num ponto, né, sobre... ela já estava começando a falar de impacto de resultado, quando ela falou da importância da gente apoiar o pequeno empreendedor como uma coisa muito importante nesse momento de reconstrução da economia, né? Então, acho que isso tem uma conexão com a fala da Lilian, quando ela menciona essa oportunidade de mercado também, esse impacto positivo no mercado. Aí, se a gente dá um passo ainda mais atrás para ampliar um pouquinho mais a nossa perspectiva e olhar enquanto macroambiente, enquanto macroeconomia, é aí que a gente chega, né, Ana? Inclusive também tocando nesse ponto do deserto de dados, né? Dos invisíveis. A gente tem uma economia aí que circula fora desse sistema tradicional, que é muito importante, né? Então, assim, quando a gente começa a colocar, e aí traz a questão do fator comportamental, como a Lilian colocou, e é uma das reflexões dessa escoragem que a gente estuda lá no Social Good, a gente já tem experiência aqui no Brasil que mostra, por exemplo, a venda porta a porta, né? Avon, Natura. E quando você vai olhar, um dos fatores que tornam essa atividade extremamente atrativa é a baixa inadimplência.
Porque tem uma questão comportamental, a representante de venda ela vende para sua comunidade. Então, a quem compra dela não vai querer dever. Do mesmo jeito que o relacionamento com a casa própria, para quem está tendo acesso a isso, vai ser completamente diferente em questão de inadimplência, do mesmo jeito, a vendinha de Seu José também vai ter uma baixa inadimplência. Né? Porque as pessoas compram do Seu José. Tem uma questão de proximidade. Acho que em outros momentos aqui ao longo desse evento se falou dessa questão da proximidade, né? O quanto isso é importante na questão da avaliação do crédito, o quanto isso ajuda também a construir lentes mais assertivas para os diferentes públicos, né? E aí termina que, se você não coloca essa lente, você vai fazer com que esse dinheiro seja guardado embaixo do colchão, circule fora do sistema bancário. E aí uma reflexão que, à luz dos dados, entendendo essa flexibilização mais humana desses padrões que pesam pelo comportamento, pela questão de caráter dessas relações, né? E como é que você consegue sistematizar isso, colocar essa lupa para que seja bom para todo mundo? Porque a gente já falou aqui no começo, se esse dinheiro circula também fora do sistema, é ruim para o sistema, é ruim para a economia e também deixa esse empreendedor mais vulnerável. Então, precisa ter um olhar mais sistêmico, né, inclusivo. Fora a questão do constrangimento, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar, o quanto é constrangedor para a população de mais baixa renda, que está acostumada a pedir, a ter que apresentar um monte de documentos que ela não tem e ser negado. Então, essa situação já em si é uma relação que não estabelece um vínculo positivo para depois a adimplência e tudo mais, né? Então, eu acho que assim tem muito uma questão de humanização mesmo nesse processo. Eu acho que o processo, normalmente, de análise, ele é muito frio e ele é quase constrangedor para determinados públicos, né? Então, eu sinto que essa diferença também passa por uma abordagem, né, de como você fazer isso de uma forma com mais acolhida mesmo. Agora, bom, depois de tudo isso, está todo mundo convencido que o caminho do Score Alternativo é um caminho muito importante para a gente gerar benefício para as pessoas lá na ponta, para a gente ampliar mercados e para a gente trazer desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Mas agora vamos falar dos desafios. Tudo bem, já entendi, é legal, vou fazer. Como é que a gente coloca isso em prática? Quais são os maiores desafios? Eu vou falar com o Diego aqui de tecnologia. Qual que é o desafio para as organizações que estão buscando implementar essas metodologias alternativas? O maior desafio é tecnologia, é o acesso aos dados, metodologia. Qual que é o calcanhar de Aquiles? Certo. Esses que você mencionou realmente são alguns desafios, porém eu acho que a gente vem superando eles pouco a pouco, né? Eu coloco como principal desafio, e já fazendo uma provocação, né, de pensamentos, é como que a gente consegue criar um score social colaborativo, sem infringir as leis geral de proteção de dados ou afins, né? Como que a gente consegue pensar em comunidade e criar algo onde eu posso fornecer um pouquinho, você um pouquinho, e a gente consegue fazer algo mais social, mais pensando no usuário, né? Eu acho que essa é uma provocação, eu venho fazendo ela em várias reuniões e eu acho que Mas é um bom ponto. Já vamos emendar aqui uma outra questão. Assim, como é que você acha que essa estrutura regulatória, que a parte regulatória está animada ultimamente, né? Sim. LGPD, Open Banking, como é que você acha que essa bagunça toda, essa mudança toda que está acontecendo na estrutura regulatória impacta para o bem e para o mal o desenvolvimento dessas metodologias alternativas de score? Uma parte importante, e é bom a gente falar os pontos positivos, né, principalmente do Bacen. E a parte pública, no geral, como ela funcionava antigamente. Eu tive uma ideia, ela já ia lá, regulamentava e, no geral, quebrava o negócio, eu não deixava o negócio acontecer sem mesmo conhecer a iniciativa, o negócio. Hoje a gente vê que tem tido uma abertura muito maior,
né? Hoje a gente vê que vai lá, faz, não sei ainda o que você está fazendo, mas faz e depois a gente vem regulamentando. E para entender também todo esse avanço tecnológico, a regulamentação, principalmente financeira, está muito mais próxima das startups, fintechs, né? A gente vê pelo Pix várias fintechs sendo chamadas para testar, para ver como isso iria funcionar. Então eu vejo assim, um avanço muito positivo e um posicionamento aí das instituições de entender melhor para evitar aí quebrar um negócio ou fazer com que o negócio não evolua. E talvez isso que você falou da entrada das fintechs e de uma pluralidade de atores oferecendo serviços financeiros, talvez venha ao encontro daquilo do papo que a gente estava tendo agora há pouco, antes do painel, né? A gente estava falando justamente da necessidade de diferentes soluções, né? Não é muito ingênuo a gente achar que uma metodologia ou que uma abordagem sozinha vai resolver todos os problemas e vai incluir todo mundo, né? Acho que essa diversidade de soluções é o que vai nos fazer avançar, e talvez essa diversidade de atores também na área financeira tenha um papel importante para isso, né? Muito. Igual a gente falou, a gente trabalha os algoritmos para encontrar padrões. Só que ainda assim, encontrando padrões, a gente acaba excluindo quem não se encaixa nesses padrões. Por isso é bom a gente ter a pluralidade, onde o meu algoritmo não atende, mas o da Ana atende, o seu atende, e a gente fazendo algo coletivo, a pessoa continua sendo assistida por uma solução ou outra e não fica fora do sistema, né? Então eu acho muito importante isso. Eu tenho umas perguntinhas aqui do público e a gente já está com um tempinho curto, então vou pedir para vocês responderem rapidinho para a gente poder passar pela maior quantidade de perguntas. A primeira, que é a pergunta que não quer calar, gente. O cidadão comum, o cidadão da ponta, ele sabe o que é score, entende como esse mecanismo e como isso impacta a vida dele na prática? Eu acho que sim. Eu acho que polêmica. Sim. Eu acho que ele entende porque ele se frustra com isso em vários momentos. Ele passa por esse processo, né? Então ele passa por um processo de score porque é isso, vai preencher a ficha. Ele sabe que preencheu uma ficha, foi reprovado. Ele não entende exatamente o que é score, ele não entende exatamente a metodologia, na teoria, mas ele sabe que existe uma análise de crédito e ele tem um medo de passar por essa análise de crédito, e é o que eu falei, em geral, essa experiência é bastante ruim e constrangedora para a população que não consegue ter as comprovações, ou enfim, que tem eventos ou que são negativados. Então, mas existe. Eles sabem, só que eles não sabem como contribuir, não sabem como melhorar, não sabem o que fazer. Talvez ele não compreenda bem o funcionamento, o mecanismo por trás do score. A tecnologia, né? Que está por trás, eles não compreendem. Mas que existe essa barreira chamada análise de crédito e que ela depende de determinados itens que ele vai propor, ou que ele vai ter que apresentar, ou que vem do histórico dele. Isso ele sabe, tanto que a gente percebe muitos que já chegam achando que não vão passar, que já dizem eu não vou ser, né? Faz em nome da minha tia, faz em nome do Zé, porque eu não vou. Então eu sinto que existe, sim, e que se sabe como, mas é isso, é uma visão ruim, né? Uma visão negativa que se tem desse momento. Então, temos uma lição de casa aí, né, de trazer mais educação e mais informação sobre o score de uma maneira um pouco mais acessível, né? O meu olhar, só que por não discordando em absoluto, é exatamente para essa quantidade de gente que nem bancarizado é. Então, não discordo de jeito nenhum de pessoas que conseguiram furar, chegar na frente de esse teto e chegar na frente de um gerente e realmente entender a frustração de ter crédito negado. Mas a minha reflexão é só para esse deserto de dados que a gente tem dessa enorme população que está fora do sistema. E que se não consegue nem abrir uma conta de banco, também não vai conseguir nem passar por esse processo de ter um crédito negado. Então, minha reflexão, porque eu disse que não acreditava que a população da ponta não sabia, é para olhar para essa parte da população, mas em absoluto não discordo
do que a dor de ter um crédito negado. Ou seja, muitos não sabem o que é e muitos sabem o que é, mas não entendem o mecanismo, o funcionamento por trás, né? Não querem passar por isso. Então, assim, seja como for, acho que tem uma lição de casa aí para a gente fazer essa informação chegar de uma maneira mais transparente. Acho que hoje em dia o mercado, de uma maneira geral, a sociedade, de uma maneira geral, ela está mudando, né? O mercado financeiro sempre foi um mercado muito de nicho, com um jargão muito específico, que explica as coisas de uma maneira que nem todo mundo entende, né? É aquele grupo que participa daquele mercado e daquela, enfim, daquela dinâmica que consegue compreender. E acho que hoje a sociedade não quer mais isso. A sociedade quer transparência, clareza, simplicidade, e aí a gente precisa começar a encontrar um caminho de explicar isso para as pessoas de um jeito que todo mundo entenda. Então, acho que essa é a lição de casa que a gente tem que levar para a gente também. Agora, uma outra pergunta que eu tenho aqui é, considerando o cenário brasileiro, que tipos de dados vocês acreditam ser mais promissores na construção de score alternativo? Essa pergunta é a do milhão, gente. Essa vale muito dinheiro. Essa eu também quero. Então saber. pega essa, Diego. Vamos lá. O que você acha? Assim, o importante, dentro do grupo Afro, principalmente, nós somos viciados em testes. A gente testa tudo. Testa, até cansar e até a gente ter uma visão mais ampla e mais assim, empática, né, da situação. O grande ponto é que quando se testa no mercado financeiro, existe um custo financeiro atrelado ao teste que você está ali, na maioria dos casos, queimando dinheiro, né? As gigantes vêm com seus fundos bilionários e bota dinheiro ali para queimar. A gente que ainda é pequenininho, muitas vezes fundo próprio e afins, como que a gente consegue balancear esses testes, né? Então, por isso que eu fiz a provocação da junção. Às vezes eu me uni com vocês, a gente consegue fazer testes muito maiores, unindo bases, unindo visões. Então, assim, os dados eu não sei, eu quero descobrir, eu quero que elas me respondam, né? Junto nessa pesquisa. Inclusive, esse é o convite do Social Good Brasil, tá? Porque a segunda fase desse projeto da gente é realmente um banco de dados sobre crédito. Então, passada essa fase da escoragem exploratória, que inclusive a gente sabe que tem muita experiência, a própria Natura flexibilizou tempos atrás o crédito para a consultora, então tem coisas já olhando para essa escoragem mais flexível e também com já resultado. Mas o convite é exatamente para você, para os concessores de fundo, como é que a gente junta esses dados de forma anonimizada, respeitando a LGPD, obviamente, para conseguir ter escala nessas experiências e aí a gente começar a dar direcionadores para esse mercado, para que seja mais inclusivo, finalmente, a partir de experiências validadas. Eu não saberia dizer qual é o dado, mas eu sinto que existe um componente que deve começar a ser visto, que é o componente territorial. Entendeu? Então, eu acho que assim, o Brasil ele tem uma variedade territorial e os contextos territoriais eles afetam tanto as relações de adimplência, de pagamentos socioeconômicas, etc., que esses contextos deveriam ser incorporados. Eu sinto que é um dos desafios, né? Porque a gente tenta trabalhar, o que você falou, um sistema único que atenda a tudo. E eu acho que entre assim, os diversos itens que são específicos e que devem ser olhados, é a questão territorial. Agora, a última pergunta aqui para fechar, acho que tem a ver com tudo que vocês estavam falando agora, né? Como um ecossistema mais colaborativo pode contribuir para o desenvolvimento desse mercado? Acho que a Ana já falou disso, o Diego também, né? Bom, a primeira coisa também é olhar que desenvolvimento não acontece concentrado, né? Uma dessas questões que a gente quer também trazer, não só quem já teve experiência na ponta e dados e testar, é também olhar para o Brasil, que tem empreendedor de periferia, que é quem está no nosso centro, no país inteiro, e que é essencial para a reconstrução econômica do país inteiro. Então, o convite que a gente faz também, ela falou do território na questão das relações, né, ali de consumo, de produtivas, mas também olhar para o nosso país, que também vai ter na Amazônia um empreendedor de periferia, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, cada um
com suas particularidades, mas que é muito importante a gente olhar o todo, que políticas públicas sejam colocadas olhando esse território grande e também mecanismos considerando também a nossa variedade, a nossa diversidade regional. A própria chamada do ecossistema, né? As pessoas falam ecossistema, mas o que é o ecossistema? É uma junção de sistemas independentes que se conectam por uma causa, um objetivo, uma finalidade específica. Então aqui nós podemos criar um ecossistema colaborativo de um crédito social. Né? Então a Ana já tem até a ferramenta. Olá. Olha os negócios. Já saímos do painel fazendo negócios aqui. Muito bom. Mas eu acho que é isso, né, Diego? Voltando naquela questão dos dados até, acho que a própria colaboração talvez seja uma resposta para essa questão dos dados, né? Para o acesso aos dados e entender qual é o dado que faz sentido para qual solução e para qual grupo e para qual questão, né? Acho que a gente ter essa solução, ninguém vai ter essa solução e essa resposta sozinho. E, às vezes, aquele que tem a tecnologia não tem o acesso ao dado ou não conhece a problemática o suficiente para explorar aquele dado. Então, eu acho que, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de diversidade, eu acho que essa questão, em si, ela é uma questão que precisa de uma abordagem colaborativa, sempre. Né? Sempre. São problemas, são questões de muitas camadas, problemas muito complexos que exigem soluções muito diversas, muito plurais, e aí a gente achar que um paladino super-herói vai conseguir responder a todas elas é muito complicado, né? Bom, gente, eu ficaria aqui o resto do dia conversando com vocês, mas vocês já viram a plaquinha ali, né? A gente vai ter que... A gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer estar com todos vocês. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a equipe da ProScore pelo convite, parabenizá-los pelo evento. E agora, eu acho que a gente passa a bola para Melissa, para CEO do grupo ProScore, que vai fazer o encerramento desse belíssimo evento, em que a gente teve a oportunidade nessas 2 manhãs de discutir aspectos tão relevantes sobre o mercado do score. Fiquem com a Melissa. Bom dia a todos. Muito obrigada por terem participado do Score Summit 2020. Eu espero que essas 10 horas de conteúdo tenham aquecido as manhãs de vocês. Nós falamos um pouco sobre a cronologia histórica, demos uma volta ao mundo nos inspirando com exemplos globais para agir localmente. Bom, inovar é dar a voz para múltiplos atores do ecossistema. Dessa forma, a inovação também tem aqueles pilares que a gente conhece. A defensiva, o desacreditar, o desmaterializar, mas a gente também fala de democratização. E é isso que eu acredito. Então, espero vocês no próximo evento. Não tenham medo, vamos renovar e revolucionar o mercado. Vejo vocês até o ano que vem.